Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quinta-feira, dia 26 de outubro, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Muito obrigado aos novos inscritos, muito obrigado a você que divulga e compartilhe o meu canal. Muito obrigado a você que visualiza, que dá o like. Obrigado a você que tem contribuído muito para que essas verdades do Evangelho da Graça de Deus alcancem os filhos de Deus, que são nossos irmãos, que estão aprisionados nesse sistema religioso. Você que um dia também esteve lá, como eu também estive, não sabíamos o que era viver essa liberdade no Espírito que hoje nós vivemos. Hoje nós reinamos em vida, hoje nós vivemos tão somente pela fé. Nós reinamos e descansamos no Senhor. Hoje nós entendemos que Deus é soberano e único, que Ele é Pai dos Espíritos. Nós entendemos que Deus, Ele faz tão somente a sua vontade e que tudo é a vontade de Deus. Hoje nós vivemos e desfrutamos dessa liberdade nele. Crescemos em graça e no conhecimento a cada dia. Queridos, o tema de hoje é por que os religiosos, principalmente os evangélicos, ainda vivem debaixo de maldição. Eu quero dizer o porquê disso. O porquê que os judeus, eles também viveram debaixo da maldição. Não que a lei, ela fosse maldita. A lei, ela tinha as bênçãos e as maldições. Eram 613 as leis do Torá. Aquele conjunto do Pentateuco escrito por Moisés. No capítulo 28 de Deuteronômio, lá começa a partir do versículo 1 dizendo que eles seriam alcançados pelas bênçãos se tão somente obedecessem. As 613 leis, 365 delas eram positivas, que os judeus deveriam fazer. E traria então sobre as suas vidas bênçãos. E as outras 248 chamadas de negativas que eles não deveriam fazer. E então poderia trazer sobre eles o que? A maldição. Os israelitas foi o povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Está lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 7. Os gentios remanescentes, eles não tinham nada a ver com a comunidade de Israel. Naqueles dias, Deus não nos escolheu, os gentios, como seu povo. Quem foi o povo escolhido? Os judeus. Assim então, o que Deus fez? Deu-lhes os mandamentos, as leis, a fim de que eles fossem corrigidos na carne. Por causa das suas desobediências e idolatria, porque eles desagradavam a Deus. Porém, essa lei escrita não conseguiu lhes corrigir.
como Deus queria, aperfeiçoá-los. Então causou neles o quê? Morte e maldição. Foi preciso que o próprio Deus se manifestasse na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a manifestação de Deus, nascido de mulher, sob a lei. Ele veio para cumpri-la, porque o seu povo não conseguira cumprir a lei. Infelizmente, esse sistema que nós chamamos de cruel, perverso e mau, o que ele tem feito? Ele tem agido para com os filhos de Deus, porque os nossos irmãos que lá estão são filhos de Deus. Então eles impõem sobre eles o que? Conceitos, preceitos e rudimentos nas vidas dos filhos de Deus. E então levam os filhos de Deus que lá estão a viver debaixo de maldição. Porque foi assim que os israelitas viveram. A lei, ela era dura. Paulo diz, a lei mata. Somente o Espírito da vida. E o que é que eles fazem dentro desses lugares? Eles vivem debaixo de preceitos dos homens, dos seus achismos. Tudo quanto os líderes religiosos mandam fazer, eles fazem. Eles acreditam piamente em suas, aspas, doutrinas. Quando dizem para eles uma série de mentiras. Por exemplo, dizem para eles que o inferno, como lago de fogo e tormenta eterna, existe. E eles acreditam. E assim, acreditando, eles não conseguem reinar em vida. Viver uma vida em paz. Porque ficam preocupados nos seus dias a dias em desagradar a Deus, fazendo as obras que eles fazem com medo de ir para esse tal inferno. Eles ensinam que Satanás como um ser espiritual existem e os filhos de Deus que lá estão acreditam. E eles têm medo então desse diabo, desse ser espiritual. Tudo quanto acontece na vida das pessoas, eles atribuem a esse ser espiritual. Por quê? Porque eles vivem na prática e nos rudimentos ainda da lei. A lei que o Cristo Nazareno veio para cumprir em favor do seu povo, e ele cumpriu, e ele disse, está tudo consumado. Não é mais por obras, é por fé. Mesmo os gentios remanescentes que não tinham a lei, muitos deles influenciados pelo judaísmo, viviam também praticando as obras, se tornavam o que? Prosélitos, porque os judeus faziam proselitismo. Mas Jesus morreu e ressuscitou. E ao ressuscitar, ele escolheu Paulo e revelou a Paulo o evangelho da graça de Deus, o evangelho da incircuncisão, a fim de que os gentios remanescentes fossem alcançados, porque eram filhos da promessa, a promessa feita a Abraão, e essa promessa se cumpriu na vida do povo gentio. E então eles foram alcançados por fé, justificados por fé. E o que é que dentro desse sistema religioso acontece? Os nossos irmãos vivem na prática de obras. Eles ficam querendo agradar a Deus. E então, o que acontece? Não reinam em vida. Não vivem o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Vivem preocupados
em querer cumprir ritos, em praticar liturgias, praticar cerimoniais e tantas outras obras da lei, dos rudimentos da lei de Moisés. Porque eles não têm a lei espirituais de Deus. Essa lei espiritual de Deus, ela é onde? No entendimento. As nossas conquistas foram na cruz. Elas são espirituais. O justo vive e anda por fé tão somente. Não fica preocupado em querer fazer e nem tampouco deixar de fazer. Aí eles dizem assim: então pode fazer o que se quiser fazer. Sim, se você acha que tem que fazer, você faça. Mas eu vou te dizer uma coisa: os espirituais não vivem na prática das obras da carne, porque são espirituais. Mas os carnais, eles não discernem o que é o espiritual. E é por isso que eles vivem na prática de todas aquelas obras que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, que eles chamam de pecado. O autor da epístola aos Hebreus, no capítulo 8, nos versículos 10, ele diz assim: esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Porei as minhas leis aonde? No seu entendimento. Agora não era mais a lei escrita, a lei que matava. Uma vez que o Cristo veio e cumpriu a lei em favor do seu povo, ele agora colocaria a sua lei no entendimento, no coração, e iria escrever. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, como eles fazem dentro desse sistema religioso, evangelizando pessoas, dizendo que as pessoas têm que aceitar Jesus como Salvador. Como na verdade as pessoas são filhos de Deus, eleitos, escolhido e amado por Ele. Porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor, pois serei misericordioso para com suas iniquidades, de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Os judeus, todos eles eram transgressores da lei, todos eles pecaram, Romanos 3:23, e foram destituídos da glória de Deus. Mas o Cristo Nazareno, nascido de mulher, ele veio e cumpriu a lei e disse: está tudo consumado. E agora então uma nova aliança ele tornou antiquada o que é a primeira, a velha aliança. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está perto de desaparecer. E por que ficar dentro desses lugares, fazendo obras, seguindo o Cristo Nazareno, fazendo tudo que o Cristo Nazareno fez, como os religiosos dos nossos dias fazem, e querem buscar outras pessoas para fazer o mesmo e torná-las o quê? Prisioneiras dentro desses lugares. As leis, como eu disse, elas tinham bênçãos e tinham maldições. E eles foram amaldiçoados. Caíram essas maldições sobre eles e, consequentemente, essas maldições também atingem os religiosos, porque ensinam e aplicam essas maldições que vieram sobre os israelitas, também nos filhos de Deus, nos dias em que nós estamos vivendo. E aí eles ficam dentro desses lugares, dentro dessas sinagogas, cumprindo ritos, rituais, praticando cerimoniais, batismo na água, lei da purificação e outros rudimentos da lei de Moisés. Na verdade, tudo isso
é legalismo puro, obras da carne. Eles não aceitam a sã doutrina, eles não aceitam a verdade pregada pelo apóstolo Paulo nas suas epístolas. Até dizem que aceita, mas não vivem no dia a dia, não vivem a prática do evangelho do Cristo ressuscitado, das suas doutrinas. Então, por eles não viverem essa sã doutrina, por eles não aceitarem essa sã doutrina, eles vivem o quê? Em maldição. O alimento que é sólido, o que eles fazem? Eles colocam fermento, eles levedam o quê? Toda a massa. Por isso que eles preferem os preceitos dos homens. Por isso que eles preferem ainda os rudimentos da lei. E não a sã doutrina, a verdadeira palavra de Deus revelada, o apóstolo São Paulo. Esta palavra que nos dá vida, essa palavra que nos faz crescer em graça e no conhecimento, essa palavra que nos faz entender que Deus é único, que Ele é soberano, que Ele reina sobre tudo e todos, e que tudo está sob o seu controle, e que nada escapa das suas mãos, que Ele é Pai dos Espíritos, que Ele é o Senhor. Toda honra, todo poder, glória, louvor e adoração é tão somente dEle. E nós então passamos a reconhecer todos como igualmente, de uma só forma, não nos colocando acima de quem quer que seja. Os títulos desaparecem, tudo desaparecem, para dar lugar tão somente a glória de Deus, desse Deus único, soberano. O Nazareno, ele veio, carregou nos dias da sua carne todas essas ordenanças de Moisés, os pecados dos transgressores da lei. Ele tomou tudo isso sobre si. Todas as maldições foram levadas por ele, porque nenhum dos judeus puderam fazer. E por que hoje os religiosos querem continuar a fazer tudo quanto Cristo Nazareno fez? Dizendo que estão fazendo a obra de Deus, dizendo que estão fazendo a vontade de Deus, dizendo que estão agradando a Deus. E aí estão aí os religiosos, principalmente os evangélicos, ainda na prática de tudo isso, de todas essas coisas. O culto não é para eles racional. Eles ainda não conseguem entender o que é adorar o Pai em espírito e em verdade. Eles precisam de um templo, eles precisam de um pastor, de um líder sobre a vida deles. Eles precisam de uma reunião, aonde eles dizem que essa reunião é culto de adoração, aonde eles frequentam principalmente aos domingos. Eles dizem que estão indo à casa de Deus para adorar o Pai em espírito e em verdade. Essa é a palavra. O porquê que a maldição ainda vem sobre os filhos de Deus? Por que eles, sendo justificados pela fé, eles querem viver ainda na prática das obras, tentando barganhar com Deus, esperando receber algo em troca, achando que Deus irá abençoá-los se eles assim fizerem? O justo, ele não barganha com Deus. O justo anda e vive por fé.
O justo crê tão somente, toma posse, vive e reina. Então os religiosos não conseguem entender essas coisas. Por isso que a maldição vem sobre eles. Eles não conseguem entender o que os espirituais entendem, porque ainda são carnais. É como Paulo disse, ainda alimentados com leite. Não cresceram e não se esforçam para crescer. Confiam nas suas sabedorias, na força dos seus braços. Dão mais valor a escritos em livros por homens do que a revelação dada pelo Espírito Santo aos filhos de Deus. Porque é o Espírito Santo que abre a mente, é o Espírito Santo que dá o entendimento, é o Espírito Santo que traz a revelação. Eu não consegui encontrar isso que hoje eu encontrei na faculdade de teologia que eu fiz e que eu também lecionei. Eu não consegui encontrar nos livros que estão aqui à minha esquerda, a minha biblioteca, lendo, comprando, investindo em literatura. Eu não consegui encontrar assistindo aula com os professores de escolas dominicais. Eu não consegui encontrar sentando aos domingos, principalmente à noite, nesses templos, esperando a pregação do pastor presidente. Mas o dia em que o Espírito Santo quis, ele me revelou, ele me trouxe essas verdades, ele me abriu os olhos, ele tirou de sobre o meu rosto o véu, me deu o entendimento. E hoje eu reino em vida, eu vivo o seu reino que está dentro de mim, eu cresço cada dia mais em graça e no conhecimento. Eu aprendi a amar mais o próximo, a amar mais os meus irmãos, mesmo que eles nos odeiem, mesmo que eles não nos amem, mesmo que eles nos discriminem, mesmo que eles nos ataquem, nós o amamos, porque o amor de Deus está em cada um de nós. E nós não vivemos mais de hipocrisia, de aparência. Nós não vivemos como hipócritas, mas vivemos o real. Vivemos aquilo que o Pai dos Espíritos quer que nós venhamos viver. Então esta é a palavra, porque os religiosos ainda vivem debaixo de maldição. Mas você, que já tem um entendimento, você que é livre e que vive essa liberdade no Espírito, que não é mais escravizado como outrora era, essa maldição não está sobre a sua vida. Você faz de cada dia o seu melhor dia. Você toma posse de tudo quanto ele já fez por você. Isso sim é viver, isso sim é andar por fé. Beijo no seu coração, um forte abraço. Se gostou, divulgue e compartilhe. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.